Evangelho de João, capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor para os nossos corações. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem, dessa primeira mensagem do ano para a igreja é: Jesus é a alegria de Deus para as nossas decepções. Jesus é a alegria de Deus para as nossas decepções. Eu não sei como que você viveu aí o ano de 2020. Creio que deve ter sido um ano difícil, um ano de decepções, de planos não concluídos, ou talvez até tenha sido um ano bom para você, um ano em que você conseguiu talvez um novo emprego, talvez um ano em que você conquistou algo que você já almejava. Pode ter sido um ano de realizações, mas independente de como tenha sido o seu ano de 2020, o importante é que nós terminamos esse ano e começamos o ano novo na presença do Senhor Jesus. E essa deve ser a nossa maior alegria, de saber que nós estamos junto com o Senhor, e mais do que isso, de que o Senhor está junto de nós. E talvez para o ano de 2021, nós viramos aí a folhinha, começamos esse novo ano, e talvez as esperanças estejam renovadas, as expectativas sejam melhores para esse ano. Nós temos ouvido muito disso, que esse ano de 2021 deve ser um ano de muitas expectativas boas, mas que a nossa esperança, que a nossa fé, a nossa confiança, não esteja apenas na mudança do ano, no começo de um novo ano, mas que a nossa fé e a nossa esperança possa estar firmada em Jesus, é nele. Ele é a alegria de Deus para a nossa vida, ele é a alegria de Deus para as nossas decepções. E nesse capítulo 2 do Evangelho de João, nós observamos aqui o registro do primeiro milagre que Jesus operou, quando teve aqui início o seu ministério. Ele estava ali num casamento, ele foi convidado para um casamento. Os irmãos conhecem bem a história, já foi lida, pregada muitas vezes esse texto, o casamento em Caná da Galileia, em que Jesus estava presente. E eu não vou explicar o texto, porque eu creio que isso não é necessário, mas nós vamos extrair aqui algumas lições para as nossas vidas. Por que que Jesus, ele é a alegria de Deus para as nossas vidas? A primeira coisa que nós podemos observar aqui, meus irmãos, nos versículos 1 e 2, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar conosco. João,
capítulo 2, os versículos 1 e 2 nos diz que havia ali uma festa de casamento e que Jesus havia sido convidado para essa festa. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele deve ser convidado para estar na nossa casa. Repita comigo: Jesus deve estar presente na minha casa. Essa festa, ela deve ter sido planejada com muita antecedência, né? Toda festa de casamento é planejado, tem todo um plano, um planejamento. Quem já casou sabe disso, não é algo que a gente resolve de um dia para o outro, é algo que decorre meses de planejamento, escolher local, escolher padrinhos, toda a liturgia, como que vai ser, todo o casamento, depois, né? E isso para um único dia, que o nosso casamento, na nossa sociedade, é um dia apenas. O casamento ali, na cultura judaica, naquela época, o casamento durava uma semana. A festa de casamento era de uma semana. Imagine só planejar uma festa de casamento de uma semana. Então, com certeza, foi feito muitos planos ali. Se projetou muitas coisas ali, a expectativa era muito grande. E é interessante que o apóstolo João aqui, ele não menciona o nome dos noivos, né? Talvez um casamento de uma família humilde, uma família comum, que não é mencionado os nomes. E nós podemos nos identificar com esses noivos. Nós podemos nos identificar com essa família. Essa família e que estava celebrando aquele casamento era uma família comum, como a nossa família, uma família comum, uma família normal. Mas o que nos chama a atenção é que esta família, apesar de ter feito todos os planos, todos os projetos, ter estabelecido todas as metas, eles não esqueceram do mais importante, que é convidar Jesus para aquela festa. Jesus foi convidado para participar daquele momento especial na vida daqueles noivos. E é isso, irmãos, que nós temos que nos deter. Jesus, ele tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que cada dia deste ano de 2021, nós possamos convidar: Senhor, faça parte dos planos, faça parte dos meus projetos, eu coloco tudo aos teus pés, eu coloco tudo diante do Senhor, eu não quero tomar nenhuma decisão, eu não quero fazer nenhum projeto, eu não quero realizar nada, eu não quero estabelecer nenhuma meta em que o Senhor não faça parte da minha vida. Jesus, ele tem que estar presente. E, meus irmãos, é muito fácil nós, muitas vezes, trilharmos as nossas vidas e conduzirmos os nossos caminhos e nos esquecermos do Senhor. Isso pode acontecer. Por isso que eu quero relembrar, eu quero trazer isso à sua mente e ao seu coração. Coloque Jesus em primeiro lugar. Esse casamento, ele tinha sido planejado, tinha sido projetado com muitas expectativas, um casamento especial, um momento especial para aqueles noivos, mas eles não deixaram de fora o mais importante, que é a presença do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, ele foi, a agenda de Jesus cheia, possivelmente muitos compromissos, muitos projetos que ele tinha para realizar, para cumprir a vontade de Deus, mas ele aceitou aquele convite, ele foi naquele lugar, porque aquele casamento também era importante para Jesus. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Hoje, na sociedade em que nós vivemos, o casamento está depreciado, é algo que perdeu o valor, a família perdeu o valor. Recentemente nós temos acompanhado, aí os irmãos devem estar acompanhando também, foi aprovado lá a lei do aborto na Argentina, gerou uma repercussão muito grande, né? Então nós percebemos que os valores bíblicos, os valores da vida, os valores da família, perderam o significado na sociedade em que nós vivemos. Mas o casamento é uma instituição divina, é uma instituição em que o Senhor valoriza, e nós, como igreja, precisamos valorizar a família, o casamento, a vida. E Jesus estava ali. Jesus, ele foi naquele lugar porque era algo importante, e ele ia operar um milagre muito grande naquele lugar. E essa é a segunda lição que nós podemos tirar desse texto.
Se a primeira é que Jesus deve fazer parte da nossa vida, da nossa família, a segunda lição é que mesmo com Jesus presente, pode faltar a alegria. Repita comigo, mesmo com Jesus presente, pode faltar a alegria. As decepções, elas podem fazer parte da nossa vida. Nós podemos viver momentos de tristeza. O versículo 3, ele nos diz assim: durante a festa, o vinho acabou. Como que pode, irmãos, um casamento ter sido planejado com tanta antecedência, com tantos detalhes, e o vinho acabar? O vinho, ele é símbolo de alegria. O vinho na Bíblia sempre é associado à alegria, a prazer, a satisfação. O vinho era um dos elementos mais importantes naquela festa. Eu não sei se na festa, na cultura judaica, eu creio que não, acho que não havia bolo, não sei se tinha algum tipo de bolo lá, né? Mas o vinho, se a gente associar ao nosso casamento, ao casamento da nossa sociedade, eu creio que o vinho aqui está associado a, não vou pôr bebida alcoólica no nosso contexto, mas eu vou pôr o bolo, né? Imagina um casamento sem bolo. O bolo de casamento não chegou, não ficou pronto, estragou, perdeu. Não vai ter bolo, casamento sem bolo. É uma tristeza, é uma decepção. Jesus estava ali, todos os convidados estavam ali, e o vinho acabou. Meus irmãos, mesmo com Jesus presente na nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por momentos de decepção, por momentos de tristeza, por momentos de derrota. A presença de Jesus não é garantia de que nós não vamos passar por lutas. Nós passamos por muitas dificuldades no ano de 2020. Isso não quer dizer que nesse ano de 2021 nós estejamos isentos de dificuldades. Não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, não vamos ter perdas. Talvez você começou esse ano de 2021 já com alguma dificuldade, talvez com desemprego, talvez com um problema de saúde, um problema familiar. Eu quero te dizer, não é porque Jesus está presente que nós vamos só viver em vitórias, e só vamos ter uma vida de sucesso. Não, nós vamos experimentar momentos amargos. Mas nós não temos que olhar para esses problemas, para esses momentos de tristeza e de luta, mas nós temos que olhar para Jesus, porque Ele está presente na nossa vida. E foi o que fizeram aqui, o vinho acabou. E a mãe de Jesus olhou para ele e disse: eles não têm mais vinho. Meus irmãos, pode faltar a alegria. Pode faltar as bênçãos, pode faltar saúde, pode faltar recursos financeiros, mas o que não pode faltar na nossa vida é a fé e a esperança no Senhor Jesus. Você pode ter que passar por algum tratamento médico, você pode ter que correr, entrar em filas para procurar um emprego, você pode ter que buscar recursos em diversos lugares. Não sei o que você vai ter que fazer, quais são as lutas, os problemas, mas não deixe com que nada e ninguém tire a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Jesus na nossa vida. Jesus, Ele tem que estar presente, e nós temos que ter a fé e a confiança de recorrer a Ele, de buscar a Ele, que você ore, que você invoque o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus que no primeiro domingo deste ano, você separou esse tempo para estar na casa do Senhor. Você que está pela internet ouvindo este culto, participando deste culto, você separou esse tempo para colocar a sua vida diante do Senhor, e que isso possa ser o propósito da nossa vida no decorrer de todo este ano, de nós buscarmos do Senhor a resposta, o refúgio para as nossas vidas, porque pode faltar alegria, mas Jesus, Ele não pode faltar na nossa vida. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós podemos aprender aqui, é que nós precisamos levar o nosso problema à pessoa certa. Foi o que Maria fez. Acabou o vinho.
Quando acontece um problema no casamento, normalmente se procura quem? Se procura o noivo, ou talvez o pai da noiva, porque o casamento normalmente é organizado pelo pai da noiva. E então se procura alguém ali responsável, fala, e agora? Acabou o bolo, acabou o vinho, ou faltou alguma coisa, como é que a gente vai resolver isso? Poderia ter sido procurado o noivo, poderia ter sido procurado ali os pais dos noivos, ou o mestre de cerimônias, poderia ter sido procurado alguém para resolver aquela situação, mas com certeza ninguém daria uma solução imediata para aquilo. O casamento já estava acontecendo, possivelmente era noite, talvez ali os locais onde se iria comprar vinho já estavam fechados, não tinha vinho para entregar, e agora? Meus irmãos, eles procuraram a pessoa certa. O texto bíblico diz que Maria chegou até Jesus. Possivelmente Maria ali, ela estava ajudando na coordenação daquele casamento. Possivelmente Maria ali estava envolvida nos planos ali, no planejamento daquela festa, daquela celebração. E ela vai à pessoa que poderia resolver. Ela chega à pessoa certa. Então, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, nós temos amigos que podem nos ajudar. Nós temos familiares que podem nos ajudar. E nós devemos recorrer a eles. O Senhor colocou pessoas para andar conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós temos família, temos amigos. Mas, acima de qualquer amigo, mais importante do que qualquer membro da nossa família, nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos levar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades diante do Senhor Jesus. Pedro possivelmente estava ali naquele casamento. E Pedro mesmo, ele disse, na sua epístola, lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tenha certeza, você não está sozinho. Pode ser que você até fale, mas eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não tenho ninguém em quem confiar. Eu digo, você tem sim. Você pode confiar em Jesus. Ele é o amigo certo em todos os momentos. Nele você pode buscar resposta. E você pode ter certeza, Ele mesmo nos disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está presente, Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco, e nós podemos recorrer a Ele. Você pode invocar o nome do Senhor e ter a certeza de que Ele ouve a nossa oração. Talvez Ele não vá responder no tempo em que nós queremos. Talvez Ele não vá seguir a nossa agenda, porque Ele tem a sua própria agenda. Mas pode ter certeza, Ele vai responder. E a resposta dEle é a melhor. Então, nós podemos ter essa certeza de que nós podemos levar os nossos problemas até Jesus. Nós não vivemos sem esperança. Nós não vivemos entregues à frustração, à decepção dos problemas e das lutas, porque nós temos um amigo em que nós podemos recorrer, e este amigo se chama Jesus. E nós precisamos também, em quarto lugar, aguardar o tempo de Jesus. O versículo 4, ele nos diz assim: mulher, isso não me diz respeito, a minha hora ainda não chegou. Jesus aqui estava respondendo sobre a sua manifestação pública como Messias. Ainda não havia chegado o tempo dele se revelar como Messias, mas ele estava presente ali. Ele estava preocupado com aquela situação. Jesus, ele também se comoveu diante daquela dificuldade em que eles estavam enfrentando. Jesus, ele não se isenta, irmãos, dos nossos problemas. Ele não está alheio às nossas dificuldades. Eu não sei qual é as suas esperanças, eu não sei quais são as suas expectativas para esse ano de 2021. Quais são os planos que você tem projetado? Mas tenha certeza, o Senhor sabe. Ele conhece o seu coração. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei quais são os seus pensamentos, quais são os seus planos. Mas eu digo para você, Jesus sabe. O Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe qual é a resposta
que você está buscando. Ele sabe o que eu estou buscando. Ele sabe qual é a resposta que eu preciso para esse ano de 2021. E pode ter certeza, Ele participa das nossas aflições, Ele participa das nossas esperanças, e no tempo certo Ele virá com uma resposta. O Senhor não está longe demais, que Ele não possa se compadecer de nós. Ele não está ocupado demais, que Ele não possa se preocupar conosco. Quem somos nós? Pessoas simples, humildes, pessoas comuns. Mas pode ter certeza, o Senhor, Ele se preocupa conosco. Aquele casal de noivos, tinha tudo para ter um casamento frustrado. Casamento que talvez por muito tempo algumas pessoas iriam mencionar, talvez até colocar no Facebook, se houvesse ali naquela época. Você viu o casamento que aconteceu lá em Caná? Que fracasso, acabou o vinho. Que situação, olha aqui como começou o casamento, já começou com o pé esquerdo, né? Que notícias, como que iria ser aquela situação, a fama daquele casamento, um casamento de derrota, de fracasso, de decepção, o vinho acabou. Talvez seja isso que você esteja pensando hoje. Esse ano 2021 vai ser um ano complicado. Alguém já me disse, né? Olha a luz no fim do túnel. E você fala, eu estou vendo, é o trem que está chegando. Talvez um pensamento pessimista, de tristeza, de derrota. Talvez você já tenha ouvido mensagens tristes, aí de uma nova onda, de pandemia, de uma variação do vírus, de não sei mais o que a situação está ficando complicada. Meus irmãos, não olhe para as notícias ruins. Não deixe que o seu coração se contamine com notícias tristes. Olhe para Jesus. Ele é a alegria de Deus para as nossas decepções. Ele é aquele que nos dá esperança. Não olhe para a crise. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Olhe para Cristo. Eles olharam para Jesus. Jesus estava ali. E tudo que tinha para dar errado naquele casamento se transformou numa oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E meus irmãos, por maior que sejam os problemas que nós enfrentamos, é uma oportunidade de Deus para que a glória dele se manifeste na nossa vida. E que eu e você possamos ver a glória de Deus se manifestando a cada dia dos nossos corações. Eu preciso terminar esta mensagem, tinha muito mais coisas para mencionar aos irmãos, mas eu quero terminar apenas com mais um aspecto, mais uma lição. O versículos 4 a 8 nos diz, eu vou ler só o versículo 5. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo que ele mandar. Repita comigo, façam tudo que ele mandar. Obedeça a Jesus. Meus irmãos, essa é uma lição preciosa para as nossas vidas. Que nós possamos ter em mente que precisamos obedecer às ordens de Jesus. Sabe por que aquele milagre aconteceu ali? Não foi porque Maria buscou a Jesus. Sabe por que aquele milagre aconteceu? Não foi porque Jesus estava lá. É claro que a presença de Jesus foi primordial. Mas Jesus, ele deu uma ordem aos empregados. Encham as talhas de água. E se eles não tivessem obedecido? E se os empregados tivessem duvidado da palavra de Jesus? E tivessem falado, não, mas isso aí não vai resolver, nós vamos fazer o quê? Vamos dar água para o povo? Não tem vinho, então vamos dar água. Eles poderiam ter desobedecido, eles poderiam ter duvidado, eles poderiam simplesmente ter ignorado quem era Jesus. Jesus ainda não tinha se manifestado, esse foi o primeiro milagre que Jesus estava operando. Quem é Jesus? Ele é o filho de Maria, o filho do carpinteiro. Por que nós temos que ouvir? Por que nós temos que obedecer? Os empregados poderiam ter tido essa atitude. E se eles não tivessem obedecido? O milagre não teria acontecido. Jesus estaria ali, mas o milagre não teria ocorrido. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque aqueles empregados obedeceram às ordens de Jesus.
Eles foram parceiros com Jesus para que aquele milagre acontecesse. Meus irmãos, o essencial na nossa vida cristã, na nossa fé, é obedecer às ordens de Jesus. Quando nós obedecemos às ordens, quando nós seguimos os mandamentos, quando nós levamos em conta a palavra de Deus para a nossa vida, pode ter a certeza, o milagre de Deus vai acontecer na nossa vida. Nós podemos tomar posse, ter a certeza das promessas do Senhor, na sua palavra, porque nós estamos procurando obedecer à vontade dEle. Quando nós obedecemos a Jesus, isso faz bem para nós. Quando nós obedecemos a Jesus, isso faz bem para aqueles que estão ao nosso redor. Isso fez bem para os empregados, isso fez bem para todos que estavam naquele casamento. E quando nós obedecemos às ordens de Jesus, a glória do Senhor se manifesta. A glória de Jesus, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque os empregados obedeceram às ordens de Jesus. Que eu e você possamos, nesse novo ano que se inicia, renovar a nossa submissão ao Senhor Jesus. Que eu e você possamos renovar a nossa obediência a Deus. Essa festa, esse casamento, ele aconteceu ao terceiro dia. Diz o texto no início, 3 dias depois, houve uma festa. Foi no terceiro dia. Hoje é o terceiro dia do ano de 2021. E você está participando de uma festa. Esta é uma festa em que nós estamos celebrando ao Senhor Jesus. É o terceiro dia que você e eu possamos ter Jesus em cada um dos dias de 2021 e ter a certeza de que Ele cuida de nós. Creia em milagres, mas acima de tudo isso, confie no Senhor Jesus. Ele é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas e nós podemos confiar nele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar essa oportunidade com uma oração. Quando Jesus está presente, grandes milagres acontecem. E Jesus está presente aqui nessa manhã. A palavra do Senhor nos garante isso. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Coloque a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. E que você possa, mediante essa palavra que nós aqui ouvimos, falar com Jesus. Fazer como Maria. Que nós possamos seguir o exemplo de Maria. Ela invocou o nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Invoque, Ele está aqui, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ver que você o busca de todo o seu coração e que você sabe que Ele pode ter a resposta para a sua vida, Ele pode renovar a sua fé, Ele pode renovar a sua esperança. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nesta manhã nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor é o dono da festa, o Senhor é aquele que nos ajuda a celebrar a vida e se nós estamos hoje vivos, nós podemos adorar e glorificar ao Senhor. Obrigado pela vida, obrigado por esse ano novo, e nós depositamos a nossa fé, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa esperança diante do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, mediante a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, opere em nós, a Tua palavra, aplicando, Senhor, a Tua verdade nos nossos corações. Buscamos ao Senhor, invocamos o Teu nome e cremos na Tua resposta. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada família representada aqui, Senhor, nesta igreja, e todos aqueles que estão participando deste culto pela internet, que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração, tirando de nós toda dúvida, toda tristeza, e que possamos confiar no Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, em nome de Jesus, nós oramos e cremos na Tua resposta. Amém e amém. Graças a Deus.